Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás. Vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei. Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo. Ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal, e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios, ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isto cingi-vos de sacos, lamentai, e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu. Ah, Senhor Deus! Verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo. Tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém. Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Mas um vento mais veemente virá da minha parte, agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias, ai de nós, que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade. Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas, esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! Estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída, de repente foram destruídas as minhas tendas, e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira, e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios, e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor. Toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos, todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Agora pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela, os amantes te desprezam, e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: Ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos.
Promessas para os últimos dias. Capítulo 33. Promessas para os provados. O próprio fato de sermos chamados a suportar provas é evidência de que o Senhor Jesus vê em nós algo muito precioso que deseja ver desenvolvido. Se não visse em nós coisa alguma pela qual pudéssemos glorificar o seu nome, não dispenderia tempo refinando-nos. Não nos damos ao trabalho de podar espinheiros. Cristo não lança à fornalha pedras sem valor. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. As palavras são impotentes para descrever a paz e a alegria possuídas por aquele que se apega à palavra de Deus. As provações não o perturbam, o desprezo não o aflige, o eu está crucificado. Dia a dia podem se tornar mais pesados os seus deveres, suas tentações mais fortes, mais rigorosas as suas provações. Ele, porém, não vacila, pois recebe força proporcional à sua necessidade. Buscai do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre um meio de saída de vossa dificuldade. E então vossos olhos se abrirão para verdes o remédio e aplicardes ao vosso caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Deste modo o inimigo não encontrará lugar para vos levar a lamentações e descrença, mas ao contrário, tereis fé e esperança e ânimo no Senhor. O Salvador se acha ao lado de suas criaturas tentadas e provadas. Com ele não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos nos conservar tão achegados a Deus, que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sob as provações. O Senhor me mostrou que sua graça é suficiente em todas as nossas provações. E conquanto sejam maiores do que nunca dantes, podemos todavia vencer toda tentação, se retivermos absoluta confiança em Deus, e pela sua graça sairemos vitoriosos. Ao virem provações e tribulações, sabeis que são enviadas a fim de que possais receber do Senhor da glória renovada força e aumentada humildade, de maneira que ele possa seguramente vos abençoar, suster e elevar. Muitas de nossas provações são tais que parecem quase insuportáveis, e sem auxílio de Deus o seriam realmente. A menos que nos apoiemos nele, desfaleceremos sobre o fardo de responsabilidades que trazem somente tristeza e aflição. Mas se fizermos de Cristo o nosso arrimo, não sucumbiremos. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias, tornar-se-á o meio de fazer-nos volver os olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus, se a tristeza os não houvesse levado a buscar dele conforto? As próprias privações que testam mais severamente nossa fé e fazem parecer que Deus se esqueceu de nós, destinam-se a conduzir-nos para mais perto de Cristo, a fim de que possamos lançar todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que ele nos dará em troca. Temos somente que viver um dia por vez, e se nos familiarizarmos com Deus, ele nos dará força para o que vier amanhã, suficiente graça para cada dia, e cada dia terá suas próprias vitórias,
justamente à medida que surgirem as provações. Teremos conosco o poder do Altíssimo, pois estaremos revestidos da armadura da justiça de Cristo. Temos o mesmo Deus que atuou em favor de seu povo nos séculos passados. Jesus está ao nosso lado e nós faltaremos? Não. Quando vierem as provações, o poder de Deus virá com elas. Deus nos ajudará a ficar firmes na fé em sua palavra. E quando estivermos unidos, Ele agirá com poder especial em nosso favor. Deus leva seu povo para perto de si mediante dolorosas experiências, mostrando-lhes suas próprias fraquezas e incapacidade e ensinando-lhes a confiar nele como seu único auxílio e salvaguarda. Então se cumpre seu desígnio. São preparados para ser usados em qualquer emergência, para ocupar importantes posições de confiança e realizar os grandes desígnios para que lhe foram dadas as suas faculdades. Deus aceita os homens depois de prová-los. Prova-os à direita e à esquerda, e assim são educados, exercitados, disciplinados. Jesus, nosso Redentor, representante e cabeça do homem, suportou esse difícil processo. Sofreu mais do que podemos ser chamados a suportar. Nenhum de nós tem desculpa sobre qualquer forma de julgamento por deixar o nosso apego a Deus desfazer-se. Ele é a nossa fonte de força, nossa fortaleza em toda prova. Quando clamarmos a Ele por ajuda, sua mão será estendida poderosamente para salvar. Tradução do testemunho do dia 29 de julho de 2017. Queridos irmãos, hoje, sábado, 29 de julho de 2017, quero compartilhar um sonho que tive hoje de madrugada. Eu estava em um lugar com minha família e outros irmãos. Era o topo de uma montanha. Haviam 3 estádios, e esses estádios estavam unidos como por pontes, que podíamos passar de um lado para o outro. Era sábado, ao meu entender, porque nos diferentes lugares, nos diferentes estádios, estes que eram 3, estavam fazendo atividades de sábado, como a escola sabatina, o culto divino e outros. Assim eu pude ver que era um dia de sábado. No primeiro estádio, eles estavam dando a escola sabatina. Havia muita controvérsia sobre diferentes ideias impostas pelos da hierarquia e outras pessoas que debatiam. Então, como vimos essas manifestações nesse lugar, não apreciamos. Em seguida, começamos a caminhar por uma das pontes, minha família e os outros irmãos que estavam conosco, e nos dirigimos para o segundo estádio. Ali, começamos a ver que havia jovens e jovens adultos. Então, quando ficamos um momento para ver o que estava acontecendo lá, começamos a ouvir uma música estridente. As letras falavam de Deus, mas a música era total e absolutamente mundana. Então dissemos: não podemos ficar aqui. Então saímos pela porta e caminhamos pela ponte seguinte para chegar ao terceiro estádio. Ali vimos uma pessoa que estava pregando. Quando eu percebi, era um pastor. Estava pregando. Ele estava falando como coisas incoerentes, como estamos bem, Deus é conosco, estamos na vitória, coisas assim. E eu disse: mas como pode estar dizendo isso? Se deixamos os 2 estágios anteriores, olha o que vimos e veja o que ele está pregando. Então, de repente, enquanto eu dizia isso para as pessoas que estavam conosco, as roupas daquele pastor que estava pregando caíram e foram deixadas em panos menores. E nós corremos para fora de lá e rapidamente procuramos a saída. E essa estava como em um morro, assim no topo. Começamos a descer. Então, a descer a montanha, vimos um barco e pedimos ao capitão
que por favor nos levasse ao outro lado do rio, porque já não desejávamos estar ali naquele lugar. E assim ele nos disse: é claro, mas se apressem, pois sempre que descem pessoas desses estádios, alguns soldados os seguem, e se os pegam, não voltam mais. E se apressem, porque lá vem. Então, quando ele nos disse isso, ele nos apontou para a montanha acima de onde havíamos descido. E lá vimos 3 soldados vindo atrás de nós. Então corremos para o barco e ele começou a virar para se retirar da costa. Quando vimos os soldados pularem na água e eles começaram a nadar fortemente em direção ao barco, e eu vi quando eles o embarcaram. Então começamos a nos encher de medo. Eu senti muito medo e buscamos onde nos esconder. E eu fui atrás de uma mesa que estava no barco. E quando me abaixei, vi um desses soldados. Vi como um deles entrou na cabine do capitão e assumiu o comando. E outro foi para onde eu estava. Eu estava com muito medo, mas de repente percebi que atrás de mim havia algo que estava respirando. Senti uma respiração muito perto de mim, em minhas costas. Então, quando me viro, vejo um leão adulto. Era lindo, estava sentado. Então seus olhos me encararam e eu também olhei em seus olhos. Mas seus olhos não eram como olhos de animais, eles eram como olhos humanos e eles estavam olhando para mim com ternura. Então, a princípio, fiquei assustada quando o vi, pela impressão. Mas depois, quando vi seus olhos que emanavam ternura, comecei a sentir paz. Então o leão parou e caiu sobre o soldado que vinha em minha direção. Ele jogou-o no chão e ele parou de se mexer. Eu não o vi mais se mover. Então eu vi como este leão também, ele foi até a cabine de controle para investir no soldado que havia virado o navio, e ele passou a ordem para o capitão, que já o havia tirado daquele lugar. Então, logo, foi onde outro grupo que estava assustado, porque eles estavam sendo assediados pelo outro soldado, também foi para investir esse soldado. E assim podíamos continuar em segurança para o outro lado do rio. Então, quando olhei lá naquele lugar, vi como poderíamos chegar ao outro lado do rio. E quando chegamos lá, do outro lado do rio, eles gentilmente se despediram e nos disseram: sigam por esse caminho e não se afastem dele. Então continuamos subindo, e foi o que fizemos. Começamos a subir. De repente, eu me voltei para trás e disse: deixe-me ver para onde o barco está indo. Então, quando olho para trás para ver o barco, vejo o leão que está atrás de nós. Então, como que me desesperei e disse à minha família e aos irmãos que vieram conosco: nós devemos retornar. O leão veio conosco. Ele é do barco. Eles vão pensar que nós o estamos levando. Vamos devolvê-lo. Mas então, enquanto eu falava isso com as pessoas que estavam comigo, de repente uma pessoa na nossa frente começou a nos cumprimentar e disse: olá, sejam bem-vindos. Venha, venha. Então vimos alguns grupos de pessoas lá naquele lugar quando nos receberam. Alguns estavam apenas sentados no chão, mas eles estavam chorando. Alguns estavam sós também, em alguns cantos sentados, e eles estavam chorando muito forte, chorando sem parar, e tinham suas mãos no rosto. Eu vi como suas lágrimas caíram no chão. Então eu perguntei para as pessoas, para a pessoa que nos saudou, que nos recebeu, por que choram? Então ele me respondeu: eles sabem que deve estar aqui, mas deixar tudo é muito difícil para eles. Essa é a fase 1, é a fase mais difícil. Então eu vi naquele lugar campos prontos para arar, mas ninguém fazia isso, porque todos estavam sofrendo, todos estavam chorando. Além disso, naquele lugar lindo, eu vi algumas cabanas pequenas, mas ninguém nelas,
porque elas estavam todas do lado de fora e estavam com essa dor, chorando. E quando olhei naquele lugar, vi em lugares diferentes sinais que diziam: estação número 1. Então, quando chegamos ao Senhor que nos recebeu, eu disse a ele: o leão veio conosco e ele pertence ao barco. Então, eu quero devolvê-lo. Temos que voltar para levá-lo ao barco. Mas o Senhor sorriu para mim e disse: o leão sempre acompanha os da estação 4. Sempre que vemos o leão descendo com pessoas ou alguém descendo e ele vai para a estação 4, o leão vai com eles. Então eu perguntei a ele: e o que é isso de estação 4? E ele me disse: venha e veja. Então ele me levou a viajar da estação onde estávamos, a estação número 1. Então, quando eu vi tudo o que havia naquela estação, me pude dar conta que era um lugar que era muito bonito, um lugar muito tranquilo. Mas as pessoas, apesar daquele lugar estar tranquilo, estavam chorando. Mas ele nos disse: não se preocupem, têm que seguir o seu caminho. Então ele nos deu água para beber e nos mostrou o caminho que tínhamos que seguir e nos despedimos. E seguimos caminho acima. Então, enquanto estávamos saindo daquele lugar, eu pude ouvir alguém que disse: olha, o leão vai com eles. Eles são da estação 4. Então, por alguma razão, todos ali sabiam o que o leão simbolizava, exceto nós. Então, continuamos nossa jornada e logo outro personagem começou a nos receber. Ao lado dele havia uma placa que dizia: Estação número 2. Eu pude apreciar isso naquele momento. Chegamos e ele muito gentilmente passou a nos mostrar a área daquele acampamento. Muito amavelmente nos levou a viajar por aquele lugar para o local e, em seguida, comecei a ver que havia coisas que não tinham sido vistas no acampamento anterior. Eu vi pequenas cabanas de novo. Elas eram iguais e vimos o campo. Estava arado. Era muito diferente do campo anterior. E as pessoas estavam semeando. Estas estavam mais calmas, mas se viam como um tanto preocupadas. Em seguida, todos ficaram surpresos ao ver o leão com a gente. E o guia disse: já se estão aclimatando e em breve serão felizes. Então, depois disso, eles nos deram água novamente e nos levaram para continuar o caminho. Nos despedimos e continuamos caminho acima. Cada vez a estrada era mais estreita e mais alta, e já perto da próxima estação. Também nos saiu a receber outro senhor, muito gentil senhor, e nos levou a recorrer àquele lugar, como fizeram nas estações anteriores. Então, eu passei pela placa que dizia dessa vez, estação número 3. Haviam as mesmas cabanas, os mesmos campos, mas notei que agora as pessoas lá que estavam plantando estavam alegres e nos mostraram eles mesmos as pequenas plantas que haviam cultivado, o que haviam crescido e que estavam em processo de continuar semeando e semeando. Então eles começaram a nos contar como semeavam, para nos explicar como eles o faziam. Eu vi que havia paz e segurança em seus rostos, e todos eram muito trabalhadores. Então, o nosso guia nos disse: venham ver as pequenas cabanas. Dessa vez, fomos ver as cabanas, mas dessa vez não só as vimos de longe, mas eu pude entrar nelas. E quando entramos, vimos que dentro da porta, na entrada, havia um cântaro de vidro e um de barro. Estavam cheios de água. E dentro das cabanas, eu vi um colchão de pano que estava como enrolado. O guia nos disse que à noite se desenrola para que as pessoas pudessem dormir e de dia voltavam a enrolar e permaneciam enrolados. Também eu vi uma pequena mesa e tinha lá 3 livros. Então eu fui rapidamente para vê-los e pude ver que eles eram a Bíblia, o Espírito de Profecia e o Inário Antigo. E eu estava feliz e os escolhi para vê-los. Eu também pude dar conta
que havia uma bandeja com pão em uma extremidade da cabana. E quando saímos da cabana, quando nos levaram, pude ver que cada cabana ao lado tinha 3 pedras, simuladas como um fogão e uma pequena pilha de lenha. Assim as cabanas eram pequenas, e só com isso, que era a única coisa que tinham, além das plantações, pareciam felizes. Então eu perguntei ao personagem que estava nos guiando o que eles comiam todo dia. E ele me disse: em breve você saberá. Então ele nos dirigiu para o caminho e nos disse que sigamos, porque logo terminaríamos nossa jornada, porque a próxima estação era nossa. Então ele nos despediu com alegria e, da mesma forma, continuamos o nosso caminho. Amados, 5 de maio de 2018. Nunca coloquei títulos em sonhos, mas nesse momento me veio à mente. Quando meditei sobre esse sonho, coloquei as facetas nele, porque eu vi várias facetas da humanidade descritas nesse sonho. Eu estava em uma casa enorme com muitos quartos e haviam 4 damas nele. Uma delas era uma bebê, a outra, uma menina de cerca de 8 anos. Outra era uma adolescente. E a quarta, uma mulher, que já podia dar à luz. Foi-me mostrado a faceta de cada uma em seu desenvolvimento e como elas foram infectadas pelo inimigo das almas. Eu vi como a bebê chorava. Essa bebê chorava amargamente, porque não conseguia andar como a de 8 anos. Nesse momento, eu também vi como a menina de 8 anos lutava para imitar a adolescente. E eu vi como a adolescente invejava a mulher por ser mais autônoma e capaz de dar à luz. Havia uma terrível rivalidade entre elas, e elas mal podiam sair de seus quartos, sem mostrar seus pleitos de rivalidade. Naquele momento, enquanto eu observava ali, vi que a casa era muito grande. Um homem alto entrou, andando pela casa, e cada uma das mulheres ali, em suas diferentes facetas, lutou para chamar sua atenção para o homem. Mas ele se trancou em um quarto sozinho e disse: nenhuma está pronta para ser minha amada. Naquele momento eu vi como todas aquelas mulheres, em suas diferentes facetas, ficaram tão irritadas que planejavam expulsá-lo, mas eu vi como aquele homem permanecia imóvel em seu lugar. Naquele momento, uma quinta dama entrou. Era uma menina, e quando entrou no quarto da casa, chorou e disse em alta voz, batendo em seu seio: miserável de mim, miserável de mim. Ela carregava um livro com ela e começou a ler, e ao lê-lo, suas lágrimas rolaram por suas bochechas, e ela parecia não ter nenhum consolo. Foi-me feito saber das qualidades positivas dessa jovem. Ela era gentil como um bebê, inocente como criança, pensativa como os adolescentes deveriam ser, e ela era uma jovem que ansiava por conhecer a verdade em toda a sua pureza. Ela continuou lendo o livro, e quanto mais lia, mais chorava, e sua angústia aumentava. Naqueles momentos cruciais de angústia, vi como o homem alto saiu de seu quarto e chegou ao quarto onde estava essa jovem e perguntou: o que você lê? Então ela respondeu: eu li o livro dos livros e me acusa do mal, mas não consigo tirá-lo de mim. Ao que o homem respondeu: não se preocupe. Ele estendeu a mão e disse: venha comigo. Eu vi como ele a levou quarto por quarto e mostrou a ela as qualidades das outras mulheres. A bebê, lhe disse, era arrogante e possessiva, só desejava seu próprio prazer e manipulava com seu choro desenfreado.
Então ele a levou para o quarto da menina e disse: ela parecia amigável para ser capaz de atrair a atenção e se sentir importante. Mas quando não teve sucesso, era uma fera enfurecida. Então ele a levou para o quarto da adolescente e disse: o galanteio era sua arma e a usava para viver à sua vontade, sem restrições. Então ele a levou para o quarto da mulher e contou-lhe o seguinte: sua sedução era tal que não se podia nem mesmo olhar por muito tempo. Seu poder sedutor, destrutivo, lisonjeiro, disse o homem: não há lugar para elas no meu reino. Naquele momento, a jovem caiu de joelhos no chão e exclamou: miserável de mim, miserável de mim. Mas o cavalheiro a pegou e a guiou de volta para a sala e disse: três coisas. Esquadrinhe, internalize e viva de acordo com elas. O cavaleiro se retirou e foi para um canto da sala. Havia uma lixeira. Eu o vi abaixar e de lá ele pegou um livro, limpou a sujeira que estava por fora e entregou para a jovem mulher na sala. Ele disse a ela: miserável do homem que acredita tomar o caminho certo, mas o seu fim é o caminho da morte, porque sem profecia o povo é desenfreado. Eu vi o livro, foi um grande conflito, e abri-lo na página 562, onde há o capítulo 33, as incursões do inimigo. Em português, seria o capítulo 32, Armadilhas de Satanás, página 518. Então ele disse a ela: esquadrinhe e coloque por obra, e você obterá a coroa da vida. O homem foi embora e foi até um desorganizado livreiro em um canto daquela enorme sala. E de lá tirou um livro e o trouxe para a jovem que nunca parou de ler o título daquele capítulo. Ele disse: você quer viver em uma atmosfera celestial? Ali tudo é uma canção de alegria e louvor pelas eternas maravilhas que o cercam. Então, a moça pegou o livro, abriu-o e apontou-o para uma página, e meus olhos deslizaram para aquela página. Quando olhei, apontava o hino de número 99. Jamais poderá alguém separar-nos. Ele cantou com ela. Esse homem tinha uma voz, amados, tão sublime, tão profunda. E naqueles momentos de profunda inspiração, o salão estava cheio de anjos, todos formando uma canção celestial harmoniosa, amados. Isso era maravilhoso, ver aquela hóstia angélica que gostava desse hino. Quando todos começaram a cantar esse maravilhoso hino, era tão precioso, eram tantas vozes, todas em perfeita harmonia, era tremendo, amados irmãos. Mas quando terminaram, todos desapareceram e só o homem e a jovem permaneceram. Então lá, esse senhor começou a dar-lhes ordenanças e ele disse: leiam a Bíblia e o espírito de profecia. Cante louvores ao inário que você já sabe ser o correto. Ela perguntou: qual é? Ele disse: o antigo inário. Trabalhe duro no campo sem murmurar. Ele disse: ore 7 vezes por dia de joelhos, jejue frequentemente. Observe meus sábados, cada dia mais tenha mais zelo dos meus sábados. Estude o santuário. Ele também disse a ela: não viva pensando no futuro, porque o seu é o agora. Seja bom para todos, mesmo para aquele que te injuria. Ame a seu Deus acima de tudo e trate teu próximo como deseja ser tratada. Então, nesse momento, amados, ele fez uma pausa e, com ternura, começou a falar e fez uma pergunta: quem salva? Ele respondeu: não sou eu quem morreu na cruz? Amados irmãos, ele mostrou as mãos furadas e os buracos nos pés. Naquele momento caí diante daquela cena, porque uma luz radiante brilhou através de suas mãos e pés, e meus joelhos me deixaram e vi como a jovem caiu também aos seus pés e o adorou. Ele a pegou e disse: sua missão não é salvar ninguém, e ninguém pode salvá-la. Apenas seja um arauto da verdade
e sua vida servirá para atrair outros para o caminho da salvação. Ele pegou a Bíblia e abriu-a e leu um texto. Naquele momento eu olhei, era Salmo 6. Então meu acompanhante me disse: vamos. Nós saímos e eu fui levantada acima do globo. Minha visão, como um telescópio, pude ver que essa jovem mulher representava o que estava acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. Meu acompanhante me disse: conhecereis a verdade, e esta os libertará. Naquele momento eu acordei. Acordei com a certeza, amados, que se seguirmos as instruções de nosso Deus ao pé da letra, nenhuma alma perecerá. Assim, amados, não nos demos ao luxo de não ouvir as instruções, as ordenanças do nosso Deus, para que possamos ser salvos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 22 de junho de 2019. Em sonhos, fui levada a um lugar onde iríamos nos reunir. Não levávamos celulares, porque não era possível utilizá-los. Eu via como jovens e alguns adultos não se apartavam destes dispositivos e choravam. Os ouvi amaldiçoar ao sistema por tê-los apagado. Os vi como drogados, desesperados por sua droga, mas não era possível. Suas vidas sem sentido os levavam ao desespero. Eram como robôs programados, que agora, sem programação, não sabiam o que fazer. Disse então meu acompanhante: vem e vê. Vi então um grande número de jovens e alguns adultos que estavam sem se dar conta do tempo presente. Eles não estavam preparados para dar razão da sua fé diante da batalha final. Disse meu acompanhante: eles sabiam, mas abafaram sua consciência e tudo o que os impedia. Eram seus maiores inimigos e não perceberam que a verdade, justiça e misericórdia passavam diante deles. Tarde será seu despertar. Me seguiu dizendo e voltou a me dizer: observa. E nesse momento eu vi um jovem, moribundo, sair variando daquela multidão e o animei. Dizia a ele: corra, corra, o carro já está quase de partido, suba a bordo. O vi correr exausto e cambaleante. Lutava para alcançar o carro, mas não conseguia. Então correu forte, gritou e saltou, agarrando-o para o para-choque do carro, mas não conseguiu se segurar. Caiu no chão e não pude mais vê-lo. Sofri amargamente ao não ver mais aquele jovem. Seguimos naquele ônibus, onde os que estavam a bordo olhavam ao redor e víamos a dor. Era muita tristeza e desolação. Então a cena foi mudada e ele me disse: vem e vê. Então eu disse: ah, Senhor, minha tristeza é grande. Permita-me, não quero mais ver. Me disse: deves ver, só assim poderá entender. Então olhei e vi muitas cestas com bebês. Estas cestas estavam cobertas com algumas mantas e comecei a descobri-las. Nelas pude ver bebês. Seus rostos eram de adultos, mas todo o restante do corpo era de bebê. Então, enquanto descobria as cestas, vi muitos rostos conhecidos e me estremeci. Então perguntei: por que estão assim se eram adultos? E me respondeu em tom triste, quase chorando: eles não perceberam a verdade diante deles. Lhes parecia dura, difícil e sem sentido. Descuidaram totalmente do espiritual e puseram sua atenção no material. E este é o resultado. Não cresceram. Ficaram como bebês espirituais, sem forças. Se com os que correm a pé não puderam, como poderão com os que correm a cavalo?
Chorei amargamente por eles, mas não havia mais nada o que fazer. Nesse momento despertei. Então me foram dadas duas passagens bíblicas, Jeremias 3 e 4, verso 2 e 3. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de novembro de 2019, tive um sonho onde me foi deixado saber que devia enviá-lo a um lugar em específico, e o fiz. Mas logo me foi dito que deveria enviá-lo a todos em geral, porque há outras situações prevalecendo da mesma maneira em outros lugares do mundo. Assim, cumprindo o comprometimento, compartilho este sonho com vocês. Em sonhos, eu vi um acampamento, rodeado de anjos excelsos em glória, em um círculo perfeito ao redor do acampamento. Via todos em suas atividades cotidianas e os podia ver ocupados. Me foi ordenado me aproximar deles e escutar. Escutava seus pensamentos. Que terrível foi aquela situação. Eu não queria escutar. Escutar o que cada ser humano pensa no mais íntimo do seu ser é horrível. A inconformidade, o descontentamento, a inveja, os receios, a indiferença do sofrimento alheio, a insensibilidade, o orgulho, a ira, a raiva, sentir-se vítima e acreditar ser mais que o próximo, eram todos estes pensamentos. A hipocrisia encoberta é inaceitável diante de Deus em todas as formas que se vê. Foi-me deixado saber isto. Vi como o círculo de anjos deixou de fazer o círculo perfeito e foram abertas brechas entre eles. Disse: ó Senhor, por que isto? Então me foi deixado saber que aqueles que foram antes mencionados não cumprem os requisitos para poder ter proteção e que somente uma entrega total e absoluta poderia trazer os anjos novamente a formarem um círculo perfeito e fechado por completo. Eu vi anjos malignos entrarem e se apoderar de pessoas e de animais pelos pecados que prevaleciam naquele acampamento. Me foi dito que, por esta razão, que todos naquele lugar estavam comprometidos com o mal que ali ocorre. Também me foi deixado saber que há pessoas que na sua infância foram dedicadas ao inimigo, às vezes sem saber, e outras que ainda mesmo na fase adulta têm estado lutando, trabalhando, se expondo às malignidades, e estas os perseguem nas noites e os paralisam para poder subjugá-lo ou para poder adormecê-los de tal maneira que eles estejam em todo o tempo com medo, oprimidos. Porém, todas são pessoas que estão lidando com tudo o que podem e com todas as suas forças em buscar ao Senhor. Contudo, existem coisas que ainda não entendem, coisas a que foram expostos e que necessitam ser libertados de forma forte e solene, com a ajuda total e absolutamente divina e uma entrega total a Deus para que isso aconteça. Me foi deixado saber que Deus conhece essas almas e que estão clamando em gritos por libertação e que desejam do fundo do coração cada um deles que Deus possa liberá-los. Enquanto estavam me explicando todas essas coisas, me foi deixado saber que não podemos brincar com nenhuma das formas, com tudo o que sabemos que vem do inimigo. Porém, existem coisas que não foram detectadas e que são essas coisas que permitem que isso aconteça na vida dessas pessoas. Assim, o inimigo, pelo engano, ou as pessoas mesmo conhecendo, têm caído nisso e Deus quer ajudá-los, quer dar-lhes sua salvação. São pessoas que estão nos acampamentos, já nas montanhas, que estão sofrendo esse tipo de situação. E o inimigo não quer que sejam libertos, porque sabe que estão em lugares onde Deus pode tomar o controle e está lutando com todas as forças por isso. Me foi dito que deve haver uma purificação completa nestes acampamentos para lidar com isso,
porque os tentáculos do inimigo chegaram a todos pelos pecados generalizados que no princípio mencionei. O Senhor pediu 40 dias de purificação em todos estes acampamentos: jejum, oração, vigília, retrospectiva pessoal de cada um. Não deve se permitir, segundo isso, adorar a Deus pela metade, me foi deixado saber. Como o povo de Israel no deserto, antes de entrar na terra prometida, deve purificar sua alma diante de Deus e fazê-lo, pois somente a vontade de Deus é a que ele aceita em sua totalidade. Uma entrega pela metade não é aceitável. Não deve existir legalismo, nem farisaísmo em vossas filas, somente uma obediência implícita a um está escrito, uma teocracia. Se levantem antes que o sol saia e busquem ao Senhor e também pela noite. Durante todo o dia, entre os labores, busquem-o. Levantem mãos santas perante Deus e peça que Ele os mostre como Ele os vê. Isso é muito importante, amados. Como Deus nos vê é o único que importa. Não como nós mesmos nos vemos e nem como outros nos veem. Essas são as instruções que Deus me deu e não tenho mais o que dizer. Assim, confio no Senhor para que cada situação que esteja acontecendo dentro dos acampamentos, que agora estão formados nas montanhas, possam ser, no nome de Cristo Jesus, vencedores. E que toda hoste maligna possa sair, porque, amados, estamos chegando a um tempo muito difícil. Cada dia que passa, nos aproximamos mais da prova final. E é muito, muito importante para todos nós. É vital para cada um de nós que o círculo com os anjos do Senhor esteja totalmente fechado ao nosso redor. Queira Deus que cada um de nós possa ser mais que vencedores em Cristo Jesus e que tomemos nossa sorte e a entreguemos a Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Em 5 de agosto de 2020, eu estava sentada na sala da minha casa e pensava no futuro imediato e na preparação física e material, mas sobretudo espiritual, que teremos que obter neste tempo e pela qual devemos trabalhar arduamente dia após dia. Então escutei a voz do Senhor que me disse: Daisy, por que se preocupa? Observa. Logo, tudo diante de mim mudou. Vi o povo de Israel. Estavam acampando em uma grande planície, e ao seu redor havia uns montes, e lá de cima eram vigiados pelos inimigos, e instigado pelo inimigo de Deus e seus anjos malignos. Percebi que o povo estava rodeado por esses inimigos. Eu os vi observar de longe cada movimento. Então, vi um círculo de fogo que caiu ao lado da planície do acampamento, e o fogo rodeou de imediato ao acampamento, e logo um grande círculo. Era espetacular, grandiosíssimo, era como uma cerca, uma muralha ao redor daquele acampamento. A muralha se movia como o ponteiro do relógio, o ponteiro dos segundos, nessa rapidez de movimento. Eu me fixei o máximo que pude ao ver isso, e logo enquanto observava o fogo, este foi se tornando de cor de fogo a um branco brilhante. Fiquei sem enxergar pelo brilho por um momento, mas quando pude ver novamente, vi que eram anjos excelsos em glória, que estavam todos de costas para o acampamento, numa arena perfeita, e cada um tinha uma espada desembainhada que apontava para a frente de cada um deles. Então, neste momento, exclamei: Aleluia! Glória a ti, meu Deus! Eu me senti tão feliz, porque vi a proteção que era uniformemente fechada. Então, enquanto eu observava, isto
tão glorioso, de frente aos meus olhos, me foi dito: observa ainda mais. Tratei de fixar tudo o que me era possível e vi como aqueles que perseguiam eram humanos, estavam com legiões de anjos. Estes anjos eram tão feios em comparação aos anjos excelsos, estavam maltrapilhos, desordenados, mas seu semblante refletia ódio, despotismo e crueldade. Estavam furiosos, porque este enorme círculo de anjos rodeava este acampamento. Então me foi dito para tornar a ver, e vi que um anjo dos excelsos em glória deu uns passos adiante, e tão logo ele deu um passo adiante, os anjos que estavam ao seu lado, com as espadas para frente, fecharam o espaço do anjo que saiu do círculo com sua espada. Este anjo avançou e vi os anjos malignos retrocederem. Pude ver então, mais além da muralha de anjos excelsos, e pude observar uma atitude uniforme naquele acampamento. Por todos os lados se escutavam hinos, outros oravam, outros liam a palavra de Deus e meditavam nela. Era como uma maré em todo o acampamento e se mantinha assim dia e noite. Amados, enquanto eu observava estas maravilhas, tudo desapareceu e já não vi mais. Amados irmãos, que maravilhoso o que o Senhor nos deixa ver, nos deixa ser testemunha, para não temermos e para que saibamos que a atitude de consagração é a que deve prevalecer constantemente em nossas vidas, pois somente assim seremos livres das garras do inimigo. Queira Deus que assim seja em cada acampamento, em cada lugar, em cada família. Queira Deus que assim seja. Bênçãos.